Shalom, queridos, boa noite, graça e paz, amém. Como é bom estar novamente com vocês em Jaú, enquanto ranque, nesses 2 dias que Deus preparou para nossas vidas. A graça do Senhor está aqui, nos trouxe até aqui e vai nos amparar, e mais do que isso, vai nos equipar para todo o propósito que Deus tem estabelecido em nossas vidas, amém. Eu estou muito feliz, muito alegre mesmo. É tão bom quando a gente vai visitar os nossos irmãos e encontramos os nossos irmãos bem, avançando, crescendo, prevalecendo. E fizemos um tour aqui pelas dependências do ministério. Entramos num verdadeiro labirinto e chegamos a lugares tão extraordinários e excelentes aqui, que não dá para ter uma ideia de quem olha daqui, né? E é lindo, tudo muito bem feito, tudo, sabe, expressando a excelência que há nesta casa, que não é outra evidência senão a daquela que há um zelo de Deus no coração desse casal apostólico. Vocês estão de parabéns, e vocês que servem a esta visão, a visão desta casa, a visão de Deus nessa casa, pode ter certeza que você tem uma herança preciosa em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Amém. Você está sentado um pouquinho, põe-te de pé só um pouquinho, para a gente ler uma porção. Queridos, normalmente, quando nós nos reunimos como ranque, e o apóstolo me dá a honra de trazer uma palavra, normalmente eu tenho sempre procurado trazer uma palavra com um caráter mais ministerial. E eu queria fazer isso também hoje. Porém, sabe, orando, falando com Deus e tentando ouvir Deus e discernir o que Deus tem para nós nesse tempo, eu queria também trazer aqui uma palavra com um caráter mais devocional. É possível que venhamos a tocar em alguns aspectos ministeriais, mas sobretudo essa é uma palavra com um caráter mais devocional. Já há algum tempo, e isto veio se confirmar por ocasião da conferência da ranque que foi hospedada na comunhão, e em uma das ministrações o Robério trouxe uma palavra de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está se despedindo dos presbíteros, e ali ele declara uma palavra. Ele começa falando sobre como foi o comportamento, o proceder dele, e num certo momento ele diz a esses presbíteros: tenham cuidado de ti. Uau, essa palavra explodiu no meu coração, porque eu estava percebendo no tratar de Deus na minha vida, que eu estava muito focado no ministério, muito mesmo envolvido no ministério, e aparentemente isso parece ser bom, e é bom de fato, mas às vezes a gente, principalmente nós que somos parte da ranque, eu tenho percebido isso, aonde eu tenho ido, com quem eu tenho encontrado, somos pessoas que têm zelo pelas coisas de Deus, queremos fazer e fazer de coração para o Senhor, nos empenhamos mesmo, e muitas vezes nesse empenho, nessa dedicação, a gente acaba fugindo um pouquinho daquilo que é a prioridade, daquilo que é o mais importante. E foi nesse tempo que Deus estava tratando comigo e tentando me mostrar que o mais importante não era aquilo que eu fazia para Ele, mas é quem eu era nele. E a gente tem aprendido isso. E para nós é difícil, ministros, pensarmos dessa forma, porque a ordem de Paulo foi essa: cuida de ti mesmo. De ti mesmo. Você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que estar bem, para depois você cuidar bem do rebanho do Senhor. Não foi essa a ordem que Deus coloca ali, por meio de Paulo, nas suas instruções, últimas instruções aos presbíteros da igreja do Senhor? Ele diz: cuida-te de ti. Mais tarde ele escreve a Timóteo dizendo: cuida de ti e da doutrina. Podemos ser zelosos na doutrina e cuidadosos no ministério, mas nós não podemos nos esquecer que na ordem de Deus precisamos cuidar de nós mesmos. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. E por quê? Em Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia aí por favor. Daniel capítulo 7, versículo 21. Vamos ler alguns versículos aqui.
Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o teu conselho esteja aqui entre nós, para que sejamos por ele edificados. Eu olhava, Daniel 7:21. Quantos estão aí? Digam amém. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Vamos avançar até o versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. A versão que eu tenho diz: magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, sei que essa palavra diz respeito a um tempo específico, e sem entrarmos aqui na escatologia que essa palavra possa nos anunciar, o que me chama a atenção é essa batalha que está acontecendo contra os santos, revelado a Daniel. E nesse contexto de batalha, a palavra que nós lemos aqui, principalmente no versículo 25, é que isto provocaria uma mágoa aos santos. Na versão que eu tenho diz magoará. A versão corrigida, ela usa a palavra destruirá. E essa palavra magoar ou destruir aqui, ela traz no seu original o sentido de algo que está em desgaste, em função de uma forte e incessante pressão que é feito sobre a pessoa. Ela entra num estado contínuo de pressão, e uma pressão insistente que vai desgastando, que vai provocando uma corrosão, vai trazendo, vai minando as forças até o ponto da pessoa que está debaixo dessa pressão contínua, vai se debilitando, vai se enfraquecendo. E eu, pensando nesse texto, me lembrei daquilo que Jesus fala, que nos últimos dias, a maldade se multiplicaria de uma forma tão intensa, que o efeito colateral disso seria que o amor de muitos se esfriaria. E é interessante porque nós estamos posicionados por Deus para lutarmos, para guerrearmos contra toda a maldade, principalmente em nossa nação. Nós temos nesses últimos tempos presenciado de uma forma descarada uma agenda infernal para roubar o coração das nossas crianças, para levar as famílias a uma condição de depravação total. E de repente nós nos levantamos e nos posicionamos e começamos a guerrear por algo segundo a palavra, segundo os princípios de Deus. E de repente, quando você pensa que você vai conquistar alguma coisa, que você vai avançar ali, 10 coisas ruins acontecem, se levantam, e isso de certa forma vai provocando um desgaste, um cansaço. E isso me faz lembrar do profeta Elias, porque a palavra de Deus diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, era um homem que era sujeito às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos que eu e você temos. Mas também é bacana nós lembrarmos que essa palavra paixão aí fala também a respeito de um zelo que Elias trazia sobre sua vida, de uma ardente paixão que o impelia a agir em função de um objetivo. E o objetivo era conquistar o coração da nação de Israel, conquistar o coração, fazer voltar o coração da nação de Israel para Deus, pois há muito o coração desse povo, o coração dessa nação havia se distanciado de Deus. E nesse zelo, nesse cuidado, nesse fervor, nessa paixão, ele deu tudo o que ele tinha, ele deu o que havia de melhor. Ele foi zeloso, ele foi comprometido, ele foi engajado, sabe? Ele se entregou, se doou dentro desse propósito. E
com certeza projetou os resultados, até porque Elias vem de um momento quando ele começa a confrontar diretamente Acabe, Jezabel, os profetas de Jezabel, e quer trazer o coração da nação de Israel de volta para Deus. Você percebe que ele entra numa sequência de eventos extraordinários. No mesmo dia, debaixo da sua oração, em resposta à sua oração, Deus faz descer fogo dos céus, e no mesmo dia faz descer chuva dos céus, em consequência ao seu clamor, à sua oração e o seu posicionamento. E é certo que o que Elias estava esperando, o que Elias estava projetando aí, é que agora Israel voltaria o seu coração a Deus, que Acabe seria aniquilado, que Jezabel seria destruída, e de repente, quando ele espera um sucesso, um resultado extraordinário, em função do seu empenho, da sua dedicação, de todo o seu zelo, o que vem na verdade é uma notícia ameaçadora da parte de Jezabel, dizendo: o que você fez com os meus profetas, amanhã eu vou fazer contigo. E Israel não se volta para Deus. Ele deu o seu melhor, ele entrega o seu melhor. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho ido a lugares, Deus tem me levado a lugares, a igrejas, a ministérios, a conexões com líderes, com pastores, com ministros e ministérios que estão fazendo o seu melhor, que estão realmente cheios de zelo pelas coisas de Deus, estão engajados, comprometidos, empenhados, mas muitas vezes, infelizmente, os resultados não vêm como eles haviam projetados. Sabe, se dá, se entrega, se doa, e de repente o que vê são pessoas muitas vezes indiferentes, pessoas descompromissadas, alguns até se levantando, criticando, os recursos não chegam, as pessoas não mudam, e aquilo vai debilitando o coração, aquilo vai gerando um desgaste, sem falar em toda a pressão espiritual que nós vivenciamos dia a dia por estarmos fazendo a obra de Deus. E com isso eu tenho encontrado muitos ministros, e não só aqueles que estão exercendo uma posição de liderança nas casas, mas aqueles que também estão ao lado de um líder, servindo, se dedicando, e de repente quando você vai entrar no contexto daquela família, quando você vai se aproximar, quando você vai chegando mais perto, você vai encontrando pessoas feridas, você vai encontrando pessoas decepcionadas, você vai encontrando pessoas que estão agora já jogando conforme o jogo, a outros que desistiram, infelizmente. E aí, sabe o que acontece? É o que aconteceu com esse grande profeta do fogo. Foi parar numa caverna, dizendo: Deus, basta. Deus, eu não quero mais. Deus, eu cansei. Eu dei o meu melhor, eu me empenhei, porém os resultados não vieram, as coisas não aconteceram. E debaixo de toda essa pressão, ele diz para Deus: chega, basta, eu quero a morte. Amém? E é interessante porque nesse momento você vê aí uma dissonância cognitiva, porque se de fato Elias quisesse morrer, era só permanecer onde ele estava, porque Jezabel disse: amanhã nós cortaremos o teu pescoço, daremos fim à tua vida. Então, se de fato ele quisesse morrer, ele estaria aí, permaneceria aí, mas não. A Bíblia diz que ele foge, que ele corre, e ele vai buscar abrigo numa caverna, e a palavra de Deus diz que ele está aí, deprimido, desanimado, e dizendo: Deus, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, mas os resultados não vieram. Eu sei que Deus me trouxe aqui para falar com algumas pessoas especificamente. Alguns estão pensando até em jogar a toalha, dizendo: chega, basta, eu dei o meu melhor, eu fiz, talvez eu fui a pessoa errada, talvez eu me equivoquei, talvez, sabe, a gente tem essa habilidade de pegar uma condição situacional e personalizar, e nos responsabilizamos por isso, nos responsabilizamos, achando que o que nós estamos fazendo talvez não seja da maneira certa, sabe, como Moisés, que quando vai a Faraó, depois de Deus convencê-lo que estava com ele, que havia chamado para libertar o povo de Israel,
Então Moisés chega para Faraó e diz: olha, Deus me enviou aqui, falou para você deixar livre o povo, para que eles possam cultuar ao Senhor. E a Bíblia diz que em resposta a isso, a verdade, a opressão aumentou mais ainda, a servidão se intensificou mais ainda. Em vez do povo se alegrar, o povo começa a chorar mais ainda. E aí Moisés diz: Senhor, talvez o Senhor tenha se equivocado, eu não sou a pessoa certa, envia a outra pessoa. E a questão não é você, a questão é situacional. A questão não era Elias, a questão era situacional. E às vezes a gente personaliza, a gente traz a coisa para nós, sabe? Eu estou fazendo errado, ou talvez eu tenha me precipitado, ou talvez Deus tenha se equivocado, não sei, mas não está dando certo, não está funcionando, basta, Senhor. E aí você tem um homem de Deus que está exausto, desanimado. E é interessante porque nesse momento Deus vem e dá um toque em Elias. De fato, literalmente, ele toca Elias. E o toque que Deus dá para Elias o revigora. E Deus diz: caminhe, porque a jornada que você tem diante de ti é longa. E eu quero te dizer que esta conferência, estes dias, Deus marcou as nossas vidas para nos dar um toque todo poderoso, para que você seja renovado, porque o caminho que você tem pela frente é longo. Deus te chamou, Deus está contigo, e certamente Ele está te respaldando nisso. Porém é interessante porque nesse momento, e olha, aí é que eu falo sobre essa questão devocional, Paulo, dessa palavra, porque ele precisava desse toque de Deus. Porque às vezes estamos tão envolvidos no ministério, estamos tão envolvidos no ativismo ministerial, que esquecemos que na verdade Deus é a nossa única fortaleza. Esquecemos que em Deus sempre há para mim e para você uma fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. E ainda que Elias estava se sentindo debilitado, fraco, o Senhor veio, toca e diz: o caminho que eu tenho para você é longo e você vai percorrer, você vai andar por esse caminho. E o toque de Deus é suficiente, amados, suficiente para nós entendermos que Deus é a nossa única fortaleza, que Deus é o nosso único lugar de descanso, que Deus é o nosso único lugar de proteção, e que fora dele nós não temos o poder de transformar o coração de ninguém, quanto mais de uma nação. Não temos. Ele deitou-se, diz o texto, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Aleluias, aleluias. E é interessante porque este caminho que o Senhor está apontando para Elias é um caminho que o leva basicamente às suas origens, à sua essência, porque ele vai parar em Horebe. Fala comigo, Horebe. De novo, Horebe. E Horebe significa lugar de desolação. E é interessante como Deus tem a habilidade de transformar as nossas desolações em algo produtivo, que cumpra realmente o propósito, que tem o seu valor e significância nele. Ele tem essa habilidade extraordinária de pegar as nossas decepções, de pegar as nossas frustrações e transformar algo grandioso a partir disso. Então Deus está praticamente mostrando aqui nesse texto para nós que Elias estava desolado. Elias estava, mas ao mesmo tempo, bendito seja o nome do Senhor, ao mesmo tempo que ele estava desolado. É interessante porque Deus diz: vai para Horebe. Deus não o toca para que ele retorne à batalha. Deus não o toca para que ele vá a confrontar Jezabel. Deus não o toca para que ele continue operando o seu ministério. Deus o toca para que ele possa voltar exatamente ao lugar da sua essência.
Porque aí, Horebe é lugar de encontrar a Deus. É um lugar onde Deus se revela aos seus servos para um novo tempo, para um novo começo. Foi assim muitos anos atrás com Moisés, que havia desistido de tudo e estava lá no Horebe, no deserto, na desolação. Assim estavam as suas expectativas, assim estava o seu psicológico, assim estava o seu espiritual. Porém Deus vem ali e se revela a ele de uma maneira poderosa, dizendo: eu tenho um novo começo para você, eu tenho uma jornada para você. Mas Deus não nos toca para a gente sair fazendo as coisas, mas Deus nos toca para nós entendermos que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Aleluias. Porque o ministro que está desgastado, o ministro que está magoado, ferido por causa dessa batalha, dessa pressão, por causa das decepções e frustrações, é um perigo estar ministrando, é um perigo estar fazendo a obra, é um perigo. Eu tenho aprendido isso, que um líder esgotado, um ministro, não importa, meu irmão, não estou falando só de pastores aqui. Amém? Faz sentido para vocês? Eu não estou falando só de pastores, eu estou falando de todos aqueles que estão servindo na casa do Senhor. Estou falando a todos aqueles que ministram na casa do Senhor. É um perigo estarmos ministrando na casa do Senhor e desgastados, oprimidos, magoados, feridos. E Deus não nos chamou para isso. Deus não nos quer no ativismo do ministério, se desgastando, sabe? Se decepcionando, se ferindo e ferindo a outros, porque as nossas emoções contagiam. Nós muitas vezes não estamos conscientes do impacto que as nossas ações e emoções provocam na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes não estamos tão despertos para isso. E aí começamos a provocar relacionamentos insalubres. Começamos a tratar as pessoas, falar com as pessoas e até ministrar de uma forma equivocada, porque estamos desgastados, porque estamos cansados, porque estamos decepcionados, estamos feridos. E eu tenho aprendido isso: se nós não tivermos continuamente encontros estratégicos com Deus, nós iremos facilmente nos cansar e nos decepcionaremos com as pessoas e desanimaremos com as obras. Precisamos de encontros estratégicos com o Senhor. Em Atos capítulo 6 diz que a igreja, a comunidade de discípulos estava crescendo. E todo crescimento traz as suas demandas. Todo crescimento impõe pressões no ministério. Sabe, não é só quando nós estamos sem resultados, não há aumento, não há avanço, não há crescimento. Isso trata conosco de uma forma. Mas muitas vezes quando o ministério começa a crescer, as coisas começam a acontecer, isso vai gerando pressões sobre nós. Vai gerando, sabe, novas responsabilidades, novos compromissos. Precisamos suprir novas necessidades. Em Atos 6 estava assim. A igreja estava aumentando. Até o crescimento provoca desconforto. Até o crescimento nos confronta. Até o crescimento pode ser prejudicial se nós não discernirmos o que Deus tem para nós, o que Deus espera de nós. Começou a haver murmuração, reclamação. As viúvas não estavam sendo atendidas. Os helenistas estavam murmurando, reclamando. Isso me dá tanta alegria. Saber que a igreja de Atos também passava por isso. Me dá tanta esperança de que eu vou vencer. Porque uma igreja com Pedro, com João, com Tiago, tem murmuração? Imagina na minha igreja então. Imagina, não dá muita risada não. Imagina na sua igreja também. Sabe, sempre vai haver um punhado de pessoas insatisfeitas. Sempre, meu irmão. E algumas pessoas que têm demandas, que têm necessidades, que são autênticas, são legítimas, que precisam ser atendidas.
Mas muitas vezes essas necessidades vêm com uma pressão tão grande sobre nós, ministros, que achamos que temos que resolver, temos que atender. Oh, que bom quando os apóstolos tiveram discernimento de que não era certo eles saírem da posição onde eles estavam para atender as mesas, porque eles sabiam que para cada necessidade na obra de Deus há a pessoa certa, com o dom certo, aleluias, e nós precisamos identificar isso, há a pessoa certa para fazer cada obra na igreja, no ministério. O pastor não é a resposta de tudo, o líder não é a solução para tudo. E os apóstolos discerniram já nos primórdios do crescimento da igreja que não era certo, não convinha deixar a palavra e a oração para poder atender as necessidades das pessoas. E eu tenho a duras custas aprendido isso, que o nosso lugar, a nossa posição é a palavra e a oração, e é aí que nós temos que permanecer. Corremos de um lado para o outro, queremos ser bons pastores, queremos atender a todos, queremos suprir a todos. Sabe, queridos, eu tenho visto que infelizmente alguns pastores têm caído nessa armadilha. Eu já caí por muito tempo, sabe, a qualquer hora, em qualquer lugar, sabe, eu estava ali à disposição, no que precisava, podia contar comigo. O pastor Alberto é um bom pastor até o dia que você diz não, até o dia que você não consegue, até o dia que você não pode. Vocês estão me ouvindo? E aí você deixa já de ser um bom pastor, você já deixa de ser um bom líder, porque pessoas insatisfeitas sempre, irmãos, na eternidade havia uma pessoa insatisfeita. Lúcifer ficou insatisfeito. Sempre vai ter pessoas insatisfeitas. Pensa no lugar de perfeição que era a eternidade. E um dia Lúcifer ficou insatisfeito com a sua identidade, com quem ele era, ficou insatisfeito com a sua posição, aonde ele estava, e ficou insatisfeito com a sua função. E ele sabe muito bem usar pessoas insatisfeitas nas igrejas. Por isso, quando há uma insatisfação no nosso coração, na casa do Senhor, no ministério, não queria ir por aí, irmãos, mas eu estou falando, sabe, precisamos vigiar, precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo sabe usar a insatisfação das pessoas para provocar divisões na igreja, para minar as forças da igreja e para trazer mais cansaço para a vida de alguns líderes, porque líderes cansados é um perigo. É um perigo. Estão me ouvindo? É um perigo. E aí, se são as necessidades das pessoas que nos movem, veja, estou dizendo, há necessidades legítimas, amém? Necessidades legítimas, mas precisamos discernir quem foi chamado para fazer o quê. E eu tenho certeza, irmãos, que quando nós, aleluias, quando nós estamos em um ministério, em uma casa apostólica, em uma igreja que traz sobre si uma visão legítima dos céus, essa visão por si só tem o poder de reconhecer e levantar e habilitar pessoas para suprir as necessidades da obra. Tem. E nós, enquanto líderes, precisamos estar no lugar certo para podermos enxergar isso, para podermos discernir isso, amém? E não entrarmos nessa armadilha de queremos ser a resposta de tudo. Para cada coisa uma ferramenta certa, amém? Dura coisa é você querer parafusar um parafuso com martelo. Eu já fiz isso. Não tinha a ferramenta certa. Então vamos lá, vamos pegar o martelo. Bom, não é necessário dizer para vocês que eu fiz um estrago. E assim tem acontecido na casa do Senhor. Alguns estragos, algumas feridas vão se perpetuando e se multiplicando, porque há pessoas certas para cada serviço na casa do Senhor, para cada obra na casa do Senhor. Amém? E veja bem, e se há uma necessidade, ora, a necessidade, apóstolo Ricardo, para mim, mostra claramente que há pessoas chamadas por Deus
para serem reconhecidas e equipadas para poderem ocupar esses lugares e cumprirem essas funções na casa do Senhor. Havia lá 7 homens cheios do Espírito Santo que estavam prontos para isso. Estão me ouvindo? Havia. E toda a comunidade teve que discernir isso. Amém? Não é lícito que saiamos da palavra, que abandonemos a oração. Há muitos que foram chamados para servir à mesa, mas há outros que foram chamados para servir no altar. E aqueles que foram chamados para servir no altar, sirvam no altar. Porque Deus vai levantar aqueles que vão servir à mesa. Deus vai levantar aqueles que vão servir à mesa. Amém? E então não precisamos sair correndo, sabe? E aí eu encontro alguns líderes, alguns pastores, alguns ministros apagando fogo, apagando incêndio. Corre de um lado para o outro, apagando incêndio na igreja. Tem alguns que falam: não, apóstolo, eu não posso nem viajar. Vamos lá para Ranque, cara, vamos para Jaú, é uma bênção. Tem um restaurante bom lá. Nem isso convence os caras, porque eles têm medo de deixar a igreja, têm medo de deixar o ministério. Por quê? Porque quando eles saem, quando voltam, tem que ficar apagando um monte de fogo, apagando um monte de fogo. E o problema do ministro que fica muito tempo apagando incêndios, ele acaba se queimando. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? E aí, meu querido, já não é mais o Espírito Santo que está dirigindo esse ministério. Tudo que o diabo precisa é acender algumas fogueiras da igreja para tirar os seus ministros da posição, do lugar onde eles devem estar. Faz sentido, irmãos? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, por favor. Obrigado, Paulo. Tem cuidado de ti mesmo. Alguns têm sido zelosos da doutrina e esquecido de si mesmo. Não tem cuidado. Cuidar significa preste atenção. Preste atenção. Se importe. Sabe, não são as pessoas em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. É interessante que Jesus sabia tratar as pessoas, mas ele sabia que o compromisso dele era com Deus. E a melhor forma de nós demonstrarmos que amamos as pessoas é amando a Deus sobre todas as coisas. Porque Jesus amava a Deus sobre todas as coisas. E aí você pode estar na posição correta, certa, para poder se relacionar e tratar as pessoas. Pressões não confundiam Jesus. Sabe? Urgências não distraíam Jesus. Ele sabia qual era a prioridade. E por um momento, Elias esqueceu disso. E Deus teve que se revelar novamente ao seu servo, dizendo: eu sou a tua fortaleza, eu estou contigo, o que eu quero é você para mim. Quantas vezes o nosso ministério entra em modo pausa, os resultados não vêm, as coisas não acontecem, até que nós tenhamos o nosso coração alinhado novamente nele. Em 2 Samuel, deixa eu usar esse momento aqui na vida de Davi, o versículo 15 a 17 diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Amém? 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 a 17. Estão comigo? De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado, muito cansado. Veja que está acontecendo uma sucessão de batalhas. Os filisteus estão se levantando continuamente contra os israelitas, e Davi está aí lutando, batalhando, pelejando. Porém chega um momento que ele fica extremamente cansado, fadigado. Sabe, nós estamos aonde nós estamos pela graça de Deus. Se fazemos alguma coisa nele, para ele, é por causa da graça. É a graça que nos respalda, é a graça que nos sustenta, é a graça que, sabe, nos equipa. Não tem. Por que eu estou falando isso? Porque se fazemos alguma coisa
é porque Deus nos concedeu graça para fazermos isso. Amém? Se de fato tem valor eterno, é a graça que nos respalda, é a graça que nos ampara. Mas a verdade é que justamente por causa da função que nós exercemos na graça e pela graça, nós temos o potencial de nos cansarmos, de nos debilitarmos. Eu lembro quando Deus chama Jeremias, Ele fala para Jeremias, Ele diz para Jeremias: irão se levantar contra você, irão te resistir, irão pelejar contra você. A graça de Deus não nos isenta de algumas pelejas, de algumas batalhas. Faz sentido o que eu estou falando? Estão me acompanhando? Amém? Quer dizer, não é porque estamos amparados pela graça, o lugar da nossa designação, da função que Deus nos deu, nos expõe a algumas batalhas. E algumas batalhas que têm um enorme potencial de nos desgastar, principalmente quando nós estamos vivendo uma sequência de batalhas. E assim estava Davi. Ele nasceu para isso. Amém? Ele nasceu para isso, ele nasceu para batalhar. Ele estava ungido para isso. Mas mesmo assim, numa sequência de batalhas, ele se desgasta, ele se cansa. E assim também é comigo, assim é com você também. Quando nós estamos vivendo uma sequência de batalhas, é possível ficarmos desgastados. E aí o que acontece? Benob, versículo 16: descendia dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. Algumas versões dizem, uma espada nova. Este intentou matar a Davi. Bem, porque percebeu que Davi estava cansado, e cansado se torna um alvo fácil, uma presa fácil. Agora é a hora, agora é a oportunidade. Mas diz a palavra do Senhor no versículo 17, que porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, nunca mais sairás conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Uau! Para que não se apague a lâmpada de Israel. O diabo tem fabricado armas novinhas em folhas para destruir alguns líderes, para derrubar alguns ministros, porque esses ministros, esses líderes, são posicionados por Deus em casas ministeriais como uma verdadeira lâmpada do Senhor para vidas, para famílias. E tudo que o diabo quer é apagar a lâmpada. E muitas vezes o líder fica desprotegido, porque está batalhando, está guerreando, está operando o seu ministério. Agora, havia alguns homens que estavam ao lado de Davi, alguns valentes que discerniram a necessidade de Davi, que discerniram esse momento e se posicionaram como deveriam se posicionar para livrar o seu líder, proteger o seu líder. Amém? E havia ali um valente que se posicionou e defendeu o seu líder para que ele não morresse naquele dia. Mas todos os seus valentes que o acompanhavam discerniram isso, dizendo: Davi, você não vai mais descer as batalhas conosco, para que a lâmpada de Deus não se apague. Você foi chamado para brilhar, e precisamos dessa luz, precisamos dessa referência, precisamos da revelação de Deus que opera na tua vida. Deixa que a gente cuida disso. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, igrejas fortes, verdadeiras casas apostólicas, são como estes valentes que discernem por Deus que o seu líder é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus para suas vidas e famílias por gerações. E se posicionam aí como este valente para defender o seu líder, para proteger o seu líder, para dizer ao seu líder: não, há batalhas que você não precisa batalhar, porque nós estamos aqui, Deus nos levantou para estarmos nessa casa, para defendermos, para guerrearmos essas batalhas. Nem todas as batalhas o teu líder tem que estar batalhando. E aqueles que estão servindo bendito seja o nome do Senhor, aqueles que estão servindo uma visão, aqueles que estão servindo a uma casa e a uma visão ministerial, precisam ter a certeza no seu coração que essa visão, que a visão do teu líder é uma visão de Deus.
Porque se o teu líder foi levantado por Deus, pode ter certeza que a visão do teu líder, que a visão da tua líder, não é a visão do homem, mas é a visão de Deus. Portanto, não temas em servir a visão do teu líder. Sirva a visão do teu líder. Apoie a visão do seu líder. Se dedique à visão do seu líder. Porque algumas pessoas muitas vezes têm essa mentalidade: eu não vou servir ao homem, importa servir a Deus. Desculpe te dizer isso, meu irmão, você jamais conseguirá servir a Deus se você não servir a visão de um homem levantado por Deus. Não tem como. Abacuque 2 escreve a visão. Aleluias. Na versão em português que temos diz: para que corra aqueles que leem. Porém no texto original, ou no inglês, até no espanhol, nas melhores versões, o texto diz: para que corram aqueles que leem. Então há aqueles que são chamados por Deus para escrever uma visão. Aqueles que são chamados por Deus para escrever uma visão. E aqueles que foram chamados por Deus para correr com essa visão. Portanto, se você sabe que a visão do teu líder é a visão de Deus, Deus te chamou aí para correr com essa visão, para levar essa visão mais alto, mais longe, e se possível for mais rápido, em nome de Jesus, porque você estará servindo a Deus dessa forma. Amém? Como você pode proteger o seu líder? Como esse valente protegeu e livrou Davi nesse momento. Se posicione para servir a visão do seu líder, meu irmão. Sabe, a Bíblia diz que Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, não se apartava da tenda. Amém? Servidor de Moisés. Servidor de Moisés. E Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 22, não precisa abrir, falando a respeito de Timóteo. Ele diz: vocês conhecem o caráter de Timóteo, como foi provado o caráter dele, como foi aprovado o caráter dele. Ele foi testado, ele foi provado, mas ele foi aprovado. Aleluias. E ele segue dizendo: porque serviu fielmente, aleluias, o ministério. Ele diz: pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho serve ao pai. Como um filho serve ao pai. Sabe, você não deve servir a visão de um ministério, você não deve servir a visão de um líder, você não deve servir a visão de uma casa apostólica na condição de servo, você deve servir na condição de filho, porque o filho tem herança, o filho é herdeiro, sabe que esta visão traz herança sobre sua vida, sobre sua casa, por gerações. E Timóteo sabia disso, Josué sabia disso. Tanto que mais tarde a Bíblia diz que Josué se apresenta diante da congregação de Israel cheio de sabedoria. E sabe por que estava cheio de sabedoria? Porque um dia, aleluias, depois de servir tanto a Moisés, um dia Moisés impõe as mãos sobre Josué na frente de toda a congregação, e a Bíblia diz que ele transmite sabedoria. Sabedoria. Se você pode receber informação e conhecimento do teu líder, mas quando você se posiciona para servir a visão do teu líder na qualidade de filho, você recebe a sabedoria, e isso só é possível por meio de impartição. Conhecimento e informação você pode ter de todos. Amém, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Então, sirva a visão do teu líder. Você vai estar protegendo. Você vai estar, sabe, discirna de Deus. Como é que você pode se posicionar para poder aliviar para o teu líder? Sabe, ser um apoio, ser um instrumento, ser uma ferramenta de Deus. Porque a casa vai se tornando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E uma igreja forte, uma casa forte, impacta territórios, impacta regiões. E Deus tem levantado igrejas nesse tempo para serem fortes, a fim de impactarem territórios inteiros. Elias, para a gente encerrar, puxa vida, ele vai para o Horebe, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e foi estar em Horebe. E ali Deus se revela ao seu servo. Ele fala com o seu servo. E aqui um novo começo é dado unicamente no poder sustentador de Deus, dizendo: Elias, eu não desisti de você.
Elias, a coisa não é situacional, a coisa não é pessoal, não é com você, é situacional. Olha para a nação. Há tantos que ainda não dobraram os seus joelhos também. Deus está fazendo a obra. Não podemos nos esquecer que quem edifica a igreja é Ele. Quem edifica a igreja é Ele. Amém? Quem edifica a igreja é Ele. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe? Não é mais hora de perguntar qual é a visão. Chegou o tempo de nós perguntarmos qual é o nosso lugar nessa visão. Qual é o nosso lugar nessa visão? Pois a visão está aí. A visão é uma realidade. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Ela é fruto dessa visão. Amém? Sabe, Elias foi tremendamente zeloso. Posso usar essa toalhinha, Paulo? Dá licença. Foi tremendamente zeloso. Deu o melhor de si. Quando nós fazemos projeções e criamos expectativas fora do tempo de Deus e da unção do Espírito, criamos problemas para nós. Porque Deus tem os seus tempos. Amém? E para cada propósito existe um tempo estabelecido. Existe um tempo determinado. Sabe, na verdade, Deus não havia chamado Elias para derribar Jezabel ou acabar com o reinado de Acabe. Deus tinha pessoas certas para fazer isso. Deus tinha Elias aonde Ele queria. Amém? E mesmo quando os resultados não vêm, quando as coisas não acontecem como nós esperávamos, nos empenhamos e damos o nosso melhor, e os resultados não vêm, e às vezes o que vem são resultados totalmente opostos. Sabe, somos tomados por sentimentos, por emoções que nos confrontam. Porém, precisamos entender o nosso lugar em Deus. E é isso que Deus faz com Elias. Amém? Como Deus vai acumulando os nossos tempos de desolação, de decepção, de frustração. E se nós deixamos ser tocados por Ele, tratados por Ele, Deus sabe o que vai fazer com essas coisas. Deus sabe como trabalhar essas coisas em nossa vida. Foi lá em Horebe que Moisés orou dizendo: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, se o Senhor realmente se agradou da minha vida, então rogo-te que não nos faça saber qual é o teu caminho. E em Salmos diz que a Israel Deus revelou os seus feitos, mas a Moisés Deus revelou os seus caminhos. E conhecer o caminho de uma pessoa é conhecer o seu modo, o seu jeito. Aleluias. E Moisés foi conhecendo isso, tanto que ele clama no versículo 13 de Êxodo 33: Senhor, me faças saber este caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Não é meu povo, é o teu povo. Não é a minha igreja, é a tua igreja. E aí o Senhor responde dizendo: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E não é isso que a igreja está precisando? Da presença de Deus? Não é isso que de fato nós precisamos? Não é isso que de fato nos faz diferentes? Amém? A presença de Deus, essa é a maior necessidade que nós temos, a presença de Deus. E o Senhor ainda diz mais para Moisés: te darei descanso. Não é que Moisés entraria em inatividade, que Moisés deixaria de fazer as coisas, mas é que agora ele encontrou um lugar em Deus, um lugar de descanso. E aí isto me faz lembrar aquilo que Jesus disse, que nos alerta para essa realidade, que não tem como viver a vida sem vivê-la debaixo de um jugo. Porém a nós nos foi dado a oportunidade de escolher qual tipo de jugo nós queremos carregar. E ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque é leve, e o meu fardo é suave. Amém? Um jugo
traz dois sentidos aí. Primeiro, o instrumento, a canga, que serve para unir os animais em direção a um só objetivo, um só propósito. Mas a palavra jugo também revela a carga, o fardo que se vai levar nessa. E ele está dizendo, tanto, aleluia, o meu jugo, o meu instrumento, que me une a ti e te une a mim, te dará descanso. E o fardo que você vai carregar não é pesado, é leve. O que nós precisamos é isso, é não nos adiantarmos, mas também não nos retardarmos, ficarmos para trás. O segredo é sincronizarmos, estarmos nele, no tempo dele, do jeito dele. Senhor, revela-me os teus caminhos, do teu jeito, do teu modo. Ele teve que aprender a duras custas, Moisés, porque ele quis fazer as coisas do seu jeito. Foi parar no Horebe, foi parar no desertão. Elias também foi parar no Horebe. Mas Deus diz, levanta-te, porque você ainda vai ungir, você vai reconhecer, você vai habilitar para que a obra continue. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos. Como quando o apóstolo falou sobre Jesus, o cabeça, e sobre os 5 ministérios, ele diz que o pastor é tão nobre, sabe, me fez lembrar imediatamente, apóstolo, daquilo que Paulo disse, que primeiro Deus pôs na igreja apóstolos, depois profetas. Só que é interessante porque no reino, primeiro é o último. Mais tarde Paulo vem e fala, olha gente, nós apóstolos somos os últimos. Ele não está entrando em contradição, amém? Ele não está entrando em contradição. Mas aí se revela os ministérios que são dados de presente, que têm suas responsabilidades, aleluias, mas que muitas vezes são desconsiderados, muitas vezes são colocados como espetáculos públicos, sabe? São criticados, são julgados e condenados, muitas vezes sem ter nem a opção, nem a oportunidade de se defender. Ficamos aí expostos. Mas essa conexão é tão importante, porque não tem como trazer sustentação a cabeça sem esse ombro. E é ele que faz a conexão, aleluia, com a cabeça, para que a cabeça diz, o corpo seja. Para que a cabeça quer, o corpo viva. Essas conexões são muito importantes. Me lembro quando Jesus disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Muitas vezes nós achamos que o Senhor Jesus está falando apenas sobre um lugar para morar, um quarto ou uma cama para dormir. É muito mais do que isso. Não havia nenhuma estrutura na terra habilitada para reter aquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Até o dia que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele diz, agora sim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora o Filho do Homem encontra um lugar para reclinar a sua cabeça, derramar as suas ideias, sua sabedoria, amém? E nós estamos aí, um corpo só, cada um no seu devido lugar, cumprindo a sua função, para que não seja pesado para ninguém. Presença do Senhor conosco, amém? E não precisamos entrar num ativismo frenético, porque o Senhor nos dará descanso, e naquilo que estaremos fazendo, por mais pressão que haja, amém? Isso não nos abaterá, porque entendemos que sucesso aos olhos de Deus não é medido pelos resultados humanos. Põe-te de pé em nome do Senhor Jesus.